conhecer agora instalação de periféricos. Primeiro, vamos entender do que se tratam os periféricos. Periféricos são equipamentos eletrônicos que são conectados ao nosso computador. Vamos fazer uma analogia, uma comparação. O computador ou o gabinete do computador seria o centro da nossa máquina, o centro do nosso equipamento. Então, seria o centro de uma cidade, por exemplo. Os periféricos seriam os equipamentos que ficariam alojados ou instalados ao redor do nosso computador. Então, por isso, eles são chamados de periféricos. São entendidos como periféricos uma impressora, uma câmera digital, um telefone ou aparelho de fax, celulares que podem trocar informações com o computador, scanners, monitores, teclados, mouses e outros. Neste outro esquema, nós temos inclusive aparelhos de televisão que podem ser conectados ao computador, microsystem, impressoras, câmeras digitais, fones de ouvidos, monitores, webcam, cable modems e outros demais, todos os equipamentos que você conectar ao seu computador, seja por cabos e até mesmo via wireless, eles serão considerados periféricos. Nós temos os periféricos de entrada e os periféricos de saída. Os periféricos de entrada são considerados aqueles que fornecem dados ao computador. São aqueles que nós, usuários, utilizamos para entrar com uma informação no computador. Podem ser considerados periféricos de entrada, por exemplo, um mouse, um teclado, onde nós acionamos cliques que representam comandos ao computador, ou digitamos palavras que vão sair via texto no computador. Então, são todos equipamentos através dos quais nós oferecemos informações à máquina. São considerados periféricos de saída aqueles que recebem dados do computador e os transmitem para o usuário. Alguns exemplos de periféricos de saída são, por exemplo, as impressoras, que recebem o trabalho impresso para o usuário. Também como periférico de saída, nós podemos ter os fones de ouvido ou caixas de som, que possibilitam ao computador enviar dados que são entendidos pelo usuário ao meio externo. Na placa-mãe, para nós encaixarmos ou conectarmos os periféricos, nós temos que ter a impressão de um grande quebra-cabeças. Na realidade, dificilmente é possível conectar um periférico no seu encaixe inadequado ou de forma inadequada, pois eles são propriamente projetados para serem utilizados para aquele periférico em especial. Na placa-mãe, se nós olharmos a parte traseira dela, vamos ver que existem várias entradas, vários encaixes, como por exemplo, os antigos encaixes para os conectores de porta paralela, onde nós colocávamos os cabos paralelos para impressoras, ou os conectores seriais, onde nós conectávamos, por exemplo, mouses seriais. Aí foram evoluindo, foram se modificando os conectores, como por exemplo o conector do mouse, que passou a ser o conector PS2, o do teclado. Ambos tinham formas de travar o encaixe de forma que o usuário não forçasse o encaixe incorreto. Também o conector, o adaptador de rede, o conector de vídeo e as tomadas de entrada e saída para conectores de entrada e saída de áudio.
Hoje, os padrões de conexão estão sendo alterados para um padrão único, que é o padrão chamado USB, ou Universal Serial Bus, que é um padrão universal que pode conectar em um mesmo tipo de entrada para evitar conexões equivocadas, impressoras, mouses, teclados, scanners, webcams e diversos outros periféricos. Os conectores USB, eles são de uma forma única para todos esses diversos tipos de equipamento. E é só um conector projetado para que o usuário não encaixe de forma inadequada o equipamento nele. Vamos conhecer então alguns conectores e o que nós poderíamos encaixar nesses conectores, visando o exemplo que trouxemos aqui na tela. Aqui nós temos o cabo paralelo, que é utilizado para impressoras. O cabo paralelo que nós vimos aqui seria conectado então no conector da porta paralela. Depois nós temos o cabo serial. O cabo serial conectaria este tipo de mouse a este tipo de conector. Também o PS2. O PS2 foi o conector que substituiu os conectores seriais para mouse. Observem que ele já é um padrão reduzido, que é utilizado neste tipo de conector que nós temos aqui na nossa figura. Por isso que nós falamos que a conexão de paralelos, a conexão física de equipamentos periféricos, aliás, é realizada como se fosse um grande quebra-cabeça. No próximo exemplo, temos aqui os conectores de som. Nesses fones de ouvido, nós temos a entrada verde e a cor-de-rosa. A cor-de-rosa seria encaixada no seu lugar apropriado, determinada pela cor, para o microfone. E a verde também no seu local apropriado, determinado, indicado pela cor, para a saída do fone, do som pelos fones de ouvido. Neste próximo exemplo, nós trouxemos o cabo de rede com o conector RJ45, apropriado para ser conectado à entrada da placa-mãe para esse tipo de conector. É onde nós colocaríamos o cabo de rede na placa-mãe para tornar funcional a nossa rede. Aqui nós temos um cabo de vídeo sendo mostrado para nós. Esta parte onde nós temos os pinos do vídeo, ela seria encaixada no nosso conector de vídeo da placa-mãe. A parte onde nós temos os furos seria encaixada no monitor. Observe que nós não temos como encaixar de forma equivocada. Pois esta parte de furos e esta parte de furos na placa-mãe não seriam de forma alguma encaixadas uma na outra. E por fim, o padrão mais moderno, que vem substituindo todos os outros, os cabos USB. Observem como são os cabos USB. Eles têm na sua formação uma placa que bate justamente com aquela que estará na entrada disposta da placa-mãe. Desta forma, esta placa branca na ponta do cabo USB, do conector USB, não terá como ser encaixada, pois ela vai bater aqui nesta outra que está na placa-mãe. Então, nós não temos como conectar de forma equivocada. Além da instalação física dos periféricos, nós temos também a instalação de drives que são necessários para alguns periféricos. Atualmente, a tecnologia utilizada pelos sistemas operacionais chama-se tecnologia plug and play, ou seja, você pluga, conecta
e já usa. Quando nós colocamos um mouse USB, por exemplo, no nosso computador, nós quase não temos indícios de instalação de drivers via software para que este mouse seja utilizado. Nós praticamente conectamos o mouse e já podemos utilizá-lo. Quando nós conectamos um pendrive a uma entrada USB, nós também muitas vezes não precisamos de instalações de softwares adicionais para que nós possamos utilizar este pendrive. Mas, quando há necessidade, além da instalação física do periférico, nós temos que instalar um software chamado Drive para que este periférico funcione adequadamente. Muitas vezes é o caso das impressoras, scanners e alguns outros aparelhos, que precisam, além da conexão física, a instalação de um software que vai fazer com que este equipamento funcione corretamente. Os sistemas operacionais hoje, como já estão bem evoluídos, possuem a maior parte dos drives necessários para que um equipamento funcione. Por exemplo, quando você compra uma impressora, você conecta a parte física ao computador, liga a máquina e automaticamente já será apresentado pelo sistema operacional um assistente, ou seja, um software que vai auxiliar o usuário a alguns passos necessários para a instalação completa da impressora. Algumas outras vezes é necessária a utilização de um CD ou de um drive externo que venha com o equipamento, que pode ser inclusive hoje baixado da internet para que este equipamento funcione. Na maioria das vezes nós podemos ver aproximado aí na tela que o dispositivo é instalado pelo painel de controle na parte Hardware Sons. Vamos dar o exemplo da impressora. Nós temos aqui dispositivos e impressoras. Através deste item, nós podemos adicionar um dispositivo, que seria um outro equipamento que não seja a impressora, adicionar uma impressora, um mouse ou gerenciar os dispositivos instalados. Após este recurso ser selecionado, ou seja, nós selecionaríamos aqui no caso o adicionar uma impressora, nós teríamos esta mensagem exibida para nós. Este exemplo está sendo dado através do sistema operacional Windows 7. Aqui nós temos que tipo de impressora deseja instalar. Aí nós temos as opções: adicionar uma impressora local, que seria uma impressora ligada ao próprio computador que você está utilizando, ou adicionar uma impressora de rede, sem fio, ou inclusive usando a tecnologia Bluetooth. Neste caso, nós verificaríamos se o nosso computador estaria conectado a uma rede de computadores, ou se a impressora Bluetooth ou sem fio está ligada para poder ser detectada pela nossa máquina. O próximo passo seria o seguinte: nós teríamos que adicionar a impressora, escolher uma porta para a impressora. A porta seria o dispositivo de entrada, o conector de entrada da impressora. Uma porta de impressora é um tipo de conexão que permite que o computador troque informações com uma impressora. Aí temos as opções: usar uma porta existente. Como padrão, nós temos aqui o LPT1, que é a porta de impressora padrão nos computadores. E depois desta fase, nós já teríamos a parte de instalação do drive da impressora, que seria o programa utilizado para que a impressora funcionasse corretamente. Neste caso, nós escolheríamos o fabricante da impressora. Aqui os fabricantes que nós temos já são trazidos pelo próprio sistema operacional, já atualizado com esses drives. Mas pode acontecer alguns casos onde haja o fabricante, mas o modelo da impressora, por ser muito atual, não esteja ainda aqui listado. Aí, nestes casos, nós utilizaríamos um CD que vem junto com o equipamento,
ou baixaríamos o drive pela internet. Após escolher então o fabricante, nós escolhemos o modelo da impressora. E clicando no botão Avançar, praticamente o assistente irá conduzir o usuário para que de forma simples e rápida a parte de software do periférico também seja instalada.